Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Viajando pela Fisiologia Entrevista. E nessa série de atividade física em idosos, estamos aqui com a professora Maria Alice Coraza, que no ano de 2018 estará completando 50 anos de carreira na educação física e, acredite se quiser, trabalhando desde o primeiro ano até agora com os idosos. E aí, professora, tem uma pergunta muito interessante aqui. Como você foi a criadora da ginástica localizada na cadeira para a terceira idade, eu gostaria que você comentasse um pouquinho como que é essa atividade e quais são os principais objetivos para a vida dos idosos. Bom, como eu já havia explicado, como que eu descobri isso foi uma necessidade de uma das minhas alunas que não podia ficar muito tempo em pé. E aí eu comecei a estudar como que era tão prazeroso ficar sentado e fazer os exercícios. Como eu poderia ter os mesmos objetivos se eles estivessem em pé ou se eles estivessem sentados na cadeira. Mesmo porque eu já havia percebido que eu não poderia colocá-los alguns no chão. Mesmo porque o problema, desde aquele tempo de escoliose, lordose, eles não tinham a coluna, eles não ficavam com a coluna ereta, ficava desequilibrado. Às vezes eu precisava encostar na parede para eles poderem ter um pouco de segurança. E aí eu comecei a ver o que eu não poderia fazer que pudesse dar problema. O que eu não poderia fazer. Por exemplo, aquelas pessoas que tinha a perna, a altura da perna mais alta que a altura da cadeira, da onde estivesse sentado, na hora que ele levasse a perna, ele ia forçar muito a coluna. Então, para isso, eu descobri que se eu colocasse um colchonete e eles sentassem em cima, eu poderia melhorar isso. Aquelas pessoas pequenininhas que ficavam balançando as pernas, que não conseguiam encostar o pé no chão, eu poderia dobrar um colchonete e colocar aqui atrás, porque eu queria o apoio, queria que ele chegasse até a perna no chão. Então eram as únicas contraindicações. Aí comecei a estudar mais, comecei a ver que se eu pedisse para eles elevarem as duas pernas, eu ia forçar a coluna. Mas se eu pedisse para que uma ficasse no chão e fizesse vários movimentos com o membro superior, eu não ia ter problema nenhum. Então eu comecei primeiro a ver o que eu deveria ter problema. Aí eu comecei a ver a flexão do tronco. Meu Deus do céu, eu consigo flexionar o tronco sentado numa cadeira e não consigo estar sentado no chão. Se eu colocar uma cadeira na frente, colocar uma perna estendida, eu posso flexionar. Olha, não simplesmente flexionar, eu estou alongando também meu membro inferior, ao mesmo tempo que eu estou flexionando o tronco. E eu comecei a descobrir movimentos que eu poderia fazer. Depois que eu descobri, eu comecei a ver que cada música eu poderia... A música normalmente tem 3, 4 minutos, às vezes tem até um pouco menos. Mas cada música, cada velocidade, eu colocaria um tipo de exercício. Só que eu poderia, na música, mudar o exercício, mas não mudar o segmento. Se eu começasse a trabalhar membro superior e eu quisesse mudar, eu mudaria, mas eu não sairia desse segmento, porque ele iria me dar 3 minutos de movimentos de cada membro. E aí comecei a seguir um método francês da época, que era membro inferior, combinado, simétrico, mas aquilo me ajudou. Não que eu fui buscar um método porque eu achei que era eficaz o método, mas que eu tinha aprendido era uma base para tudo, o desportivo generalizado, tudo que vocês nem ouviram falar, que era uma metodologia que me dava conteúdo. Aí eu comecei a trabalhar com esse tipo de trabalho, baseado na música. Só que aí eu comecei a ter retorno. Aí vinha um e falava, olha, Manalice, eu tenho bursite, e eu sabia que a bursite, quando está em crise, eu não deixava mexer, mas depois, ela falou, mas eu não fazia isso, hoje eu estou fazendo isso. Manalice, eu tenho um problema sério no joelho, porque doía o joelho para trabalhar. Só que a sustentação corpórea me ajudava a trabalhar justamente até os segmentos que estavam doentes. E eu comecei a obter resultado. Fiquei assim fascinada. Hoje, quando fala ginástica na cadeira, acho que no Brasil e talvez um pouco no exterior, já vem a minha figura. Exato. Porque eu fui buscar isso. Quando eu fui buscar, que eu joguei na hidroginástica, a minha metodologia foi a mesma. Porém, ali eles estavam em pé, mas o que acontecia? Eles estavam com uma sustentação corpórea de 60% a 70%. Então, eu podia trabalhar. Aí comecei também a colocar os materiais alternativos. Então, quais seriam os objetivos? É localizada, primeiro de tudo, bem localizada,
resistência, agilidade, equilíbrio, tudo dá para você fazer. E dependendo da intensidade, é aquilo que eles merecem. Se eles estavam aptos a fazer com sobrecarga, nós vamos fazer com sobrecarga. Se não, vamos chegar lá. Então, esse foi o cuidado, o que não podia, o que podia, porque ninguém me ensinou a trabalhar na cadeira. Eu descobri que ia ver, primeiro de tudo, o que ia causar problema. E eu nunca tive um problema. Nada, nunca. E aí eu acho que dois pontos importantes, né, professora Maria Alice? Primeiro, quando nossos alunos eles leem lá as recomendações do Colégio Americano de Medicina do Esporte, exercícios para idosos, então eles falam lá assim, por exemplo, a recomendação básica é assim, o idoso deve fazer no mínimo 5 vezes por semana de atividade física de intensidade moderada, pelo menos 30 minutos por dia, acumulando ao longo de uma semana 150 minutos. E aí as pessoas acham que essa recomendação mínima é só para atividade aeróbica na esteira, atividade aeróbica, por exemplo, na bicicleta, e trabalho resistido na sala de musculação. E não necessariamente. Por quê? Porque o importante não é você fazer só o tipo A ou o tipo B de atividade física ou exercício. O importante é que você faça isso dentro de uma condição que para você seja minimamente moderada. Então, se é hidroginástica, se é na bike, se é usando uma cadeira ou não usando uma cadeira, isso é um fator menos limitante, não é isso? Então, Exatamente. o importante é o idoso praticar atividade física. Então, esse é o primeiro ponto. As recomendações existem para dar uma diretriz para que nós possamos nos pontuar para atuar com o idoso. Agora, a professora Maria Alice, por exemplo, ela é criadora da atividade da ginástica na cadeira. Então, veja, muitos idosos que fazem a ginástica na cadeira têm uma percepção de esforço no moderado. Exatamente. Fazem 2, às vezes 3, às vezes 4 vezes por semana e, portanto, conseguem se manter dentro dos critérios mundiais para ser considerado como um idoso ativo. E é uma coisa bem assim, você transpira, mas você não fica cansado. Exato, que é justamente uma forma de você entender que aquela atividade ela é moderada para os idosos. E o segundo ponto, professor, e aí eu vou entrar com uma pergunta, vocês separaram aqui, eu faço atividade física com os meus idosos com uma cadeira. Então, professora, pensando nisso, quais são os materiais alternativos que hoje você tem trabalhado, tanto com os idosos aqui no Brasil como no exterior? Gente, ela é internacional. Imagina. Outro dia eu perguntei assim para um amigo meu, por onde anda Maria Alice Corazzi? E ele me respondeu assim, tá fazendo um cruzeiro aí pela Europa. E eu, bobinho, imaginando que ela estava passeando, né, de férias com a família, quando esse meu amigo me falou que nada, ela está lá para aplicar atividade física no grupo de idosos do cruzeiro. Hoje em dia, não é só Roberto Carlos que tem cruzeiro, Maria Alice Corazza tem cruzeiro também para os idosos. E essa é uma história que a Costa demorou uns tempos para acreditar. Quando eu falei, vamos fazer um cruzeiro sênior só com idosos, eles não acreditaram. O primeiro nós tivemos 1.500 idosos. O segundo nós tivemos 3.800. Olha. O terceiro foi na Europa, tinha 5.000, sendo que a maior parte eram estrangeiros, mesmo assim foram 500 brasileiros. Então foi uma coisa assim, que deu certo, foi uma coisa de ousadia. Eu tenho uma equipe que dá dança sênior e eu dou a ginástica na cadeira. Mas lota, né? Ginástica na cadeira é uma coisa assim bem... Mas é uma atividade que a gente pensa assim, ginástica na cadeira, nananã. Mas você viu o efeito aqui dos estudantes todos fazendo, e é uma alegria, e para eles é muito maravilhoso, é muito assim, eu posso fazer, eles podem fazer tudo, então dança tudo que você quiser, hoje eu já dou a dança na cadeira, entendeu? Às vezes da ginástica, eu dou um tango um na frente do outro, dançando, aí tem uma hora que levanta, aí você cria em cima. Então, os materiais alternativos que você perguntou, o que seria? Eu comecei com o elástico, depois, uma próxima vez, a gente pode trazer o material. O elástico é mais ou menos uns 3, 4 centímetros de largura e 1 metro. Aí você vira ele e costura, então faz 2 aros de elástico, né? E ali você apoia na perna e tal. Por quê? Porque ele é melhor do que o garrote ou o parabana. Por que ele é melhor? Porque o idoso, ao fazer o exercício,
numa rapidez, ele faz força aqui, assim. E Exato. não é isso que eu quero. O elástico, você pode trabalhar a velocidade. Então, numa música rápida, você está trabalhando a resistência. E, de repente, eu mando esticar no máximo e ali nós fazemos um movimento sem poder. Eu falo, não pode encolher o elástico. Ele está trabalhando a força. Exato. E aí eu comecei a ver que com esse par de elástico, mais a cadeira, você trabalha um monte de máquina da musculação. Eles mesmos descobrem, quando eu estou dando aula para os alunos, eu falo, vê que aparelho que você está trabalhando agora, entendeu? Aí eu descobri que você poderia pegar 2 saquinhos, eu falo de fubá, porque é o que dura mais. No começo era açúcar, 2 saquinhos de meio quilo. Aí você encapa, elas todas sabem costurar, e passa um velcro nele. Aqui ele é halteres, certo? Só que a hora que você coloca na pedra, você coloca e passa o velcro, ele é caneleira. Exato. Caneleira. Como você vai trabalhar o ombro trabalhando halteres? Até agora eu não entendi. Mas se você pendurar ele aqui, colocar ele aqui, você vai trabalhar muito o ombro. Exato. Entendeu? Aí eu comecei a ver que eu poderia fazer um monte de coisa. A camiseta, aqui embaixo a camiseta, você corta, a tua camiseta velha, um palmo, se forma uma roda, não pode? Nós vamos fazer uma série de alongamentos com esse 20 centímetros de camiseta. Você pega a esponja, você vai nessas casas que forram sofá e tal, eles dão até, mas uma densidade maior do que a de tomar banho. Faz cola, ou uma roda, ou um quadradinho e tal, e pede para eles caminharem amassando. Porque se eles fizerem a bolinha, ele vai até um ponto. E a esponja, ele aumenta a amplitude articular. Porque, inclusive, quando o idoso está caminhando, a mão às vezes fica até formigando e ele precisa trabalhar. Para incontinência urinária, eu ponho as 2 esponjas entre as pernas para apertar, só para fazer uma conotação de que quando ele apertar, ele tem que contrair períneo. Vamos trabalhar a incontinência urinária. E assim eu fui criando. Na hidro eu trabalho com esses materiais, na hidro, além disso, eu trabalho com as garrafas, para trabalhar a bicicleta. E minha última invenção foi a hidroroupa, hidrocaminhada. Você vai dar caminhada, e eu dava várias caminhadas e comecei a perceber, pô, eles não estão fazendo força nenhuma. Então vai com uma calça de moletom por cima do maiô, já entra, vai caminhar. Aí eu fiz uma tabelinha para caminhar tantos minutos, quanta piscina você faz, e aí conforme vai passando, e naquele tempo você aumenta a quantidade de piscinas, eu vou dificultando, eu ponho 2 garrafinhas na mão para trabalhar dentro d'água e com a roupa. No último estágio vai o agasalho. Aí, garrafa, agasalho é o último estágio. Só que você já entra assim. A hora que você sai, você arranca a roupa dentro da piscina. Você sobe a escadinha, a rampa, você tá assim, ó, porque o tônus muscular tá, sabe assim. Depois volta um pouco, mas é a única maneira de você trabalhar resistência e condicionamento físico. E aí, acho que duas coisas legais, né, Marialice? A sua fala agora, eu me lembrei de duas coisas. Por exemplo, a escola científica que eu venho, que é o Celafiscs, nós sempre fomos educados lá a utilizar materiais alternativos. Por exemplo, o ano que eu entrei no Celafiscs, tinha uma discussão lá, um dos trabalhos lá do pessoal que fazia o curso, era justamente o aumento da força muscular através de materiais alternativos, que eram justamente as garrafas PETs com areia, né? Isso no ano 2000, e mostrando que aumentava a força num nível muito similar do que você usar, por exemplo, o halter unilateral. Então, mostrando que materiais alternativos, eles são importantes. E aí, sabe o que eu me lembrei? Existe um grande amigo nosso que trabalha comigo aqui na FMU ainda e trabalhou com você também, chamado professor Alberto Bernardo Clar. Um abraço, Alberto. Que ele tem 2 abraços. E tem uma história do professor Alberto que é muito fantástica, que ele falava para os atletas dele, não, meu, você vai entrar na piscina de tênis e vai nadar de tênis, porque para criar um aumento de resistência, criar um melhor resultado. Então, gente, observe ao seu redor, na academia, na aula de personal, quais são os materiais alternativos que você pode utilizar para criar resistência. Existem muitos materiais alternativos que você poderia utilizar na atividade física diária com os seus idosos. Então, acho que isso
é um fator importante, ok? Então, eu queria agradecer a atenção de vocês. Professora Maria Alice, mais uma vez, muito obrigado. E continue acompanhando Viajando pela Fisiologia Entrevista, que voltaremos com mais um vídeo com ela, Maria Alice Corazza. Até lá!